Bom dia, guerreiros deste exército de São Miguel Arcanjo. Vamos a mais uma espiritualidade. Pelo sinal da Santa Cruz, livrai-nos Deus nosso Senhor dos nossos inimigos. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vinde, Espírito Santo, vinde por meio da poderosa intercessão do Imaculado Coração de Maria, vossa amadíssima esposa. Vinde, Espírito Santo, vinde por meio da poderosa intercessão do Imaculado Coração de Maria, vossa amadíssima esposa. Vinde, Espírito Santo, vinde por meio da poderosa intercessão do Imaculado Coração de Maria, vossa amadíssima esposa. Augusta Rainha dos céus e soberana Senhora dos anjos, vós que desde o princípio recebeste de Deus o poder e a missão de esmagar a cabeça de Satanás, nós vos suplicamos humildemente que envieis vossas santas legiões dos santos anjos, para que sob vossas ordens e por vosso poder persiga os infernais espíritos, combatendo-nos por toda parte, reprimindo sua audácia, os precipitem no abismo infernal por Cristo nosso Senhor. Amém. A cruz sagrada seja a minha luz, não seja o dragão meu guia. Retira-te, Satanás, nunca me aconselhes coisas vãs. É mal que tu ofereces, bebe tu mesmo teu veneno. Amém. Irmãos, então vamos aqui fazer mais um momento de espiritualidade deste exército de São Miguel. Dando continuidade às mensagens da Virgem Maria do dia 9 de julho de 1975. Para a salvação de todos, vós, sacerdotes do meu movimento, vós, filhos prediletos do meu doloroso coração, que haveis de fazer pela salvação de todos estes meus filhos sacerdotes, tão doentes e tão necessitados do meu auxílio materno. Então a Virgem Maria está perguntando aos sacerdotes que se aliam a ela neste movimento: o que vocês irão fazer para ajudar estes filhos, esses sacerdotes doentes? Porque nós vimos nas outras mensagens, na mensagem anterior, que Nossa Senhora disse o quê? Que o coração de muitos sacerdotes se entregaram ao mal, ao demônio, dando ouvidos às falsas ideologias, sendo aliados ao pecado. Então, o que fazer para libertá-los? Olha o que ela vai dizer aqui, ó. Ajudai-os, sem jamais o julgar. A gente não deve julgar, irmãos, sacerdotes que a gente vê no erro, que a gente vê achando que esse sacerdote está fazendo algo que é errado. A gente não deve julgar. O que a gente vai ter que fazer? É o que ela vai dizer aqui. O que devemos fazer? É isso que ela faz a pergunta. O que vocês devem fazer? O que nós devemos fazer, leigos? Amai-os sempre. Aí é que a gente deve demonstrar mais ainda o nosso amor, o nosso testemunho de filhos fiéis. Não é você fazendo as coisas erradas não, para poder agradar ele não é isso. É você fazer aquilo que você sabe que é certo e continuar amando. Por exemplo, se um sacerdote na missa você vê que ele fica aplaudindo, levantando a mão e você sabe que não pode fazer isso, que isso ofende Jesus, o que você faz? Fique na sua lá, fazendo sua oração, fique sem aplaudir, sem levantar as mãos e fique na sua. Não vai precisar ficar condenando o sacerdote, conversando e cochichando com os outros. Vixe, aquele sacerdote ali aplaudiu na missa. Ele deve ser o sacerdote do diabo que o Cláudio falou. Peraí, irmão, não é assim não. Tu não aplaudia também e não sabia? Eu aplaudia. E eu não sabia que era errado. Nossa Senhora vai falar nas mensagens dela que ofende a Jesus os aplausos na missa, viu? Mas vamos ver isso aí. Não os condeneis, isso não é convosco, não cabe a nós condená-los, claro, cabe somente a Jesus. Mostrai-lhes o vosso amor com o vosso sofrimento, com o vosso testemunho e com o vosso bom exemplo. Seja exemplo para eles, o que eu acabei de dizer, né? Sejamos exemplo, defendendo mesmo externamente a vossa dignidade. Nunca abandoneis o traje eclesiástico, obedecendo assim à vontade várias vezes manifestada pelo vigário de meu filho o Papa. Olha o que a Virgem Maria vai dizer aqui, ó, para os sacerdotes. Nunca abandoneis o traje eclesiástico, obedecendo assim à vontade do Papa. Nossa Senhora aqui, irmãos, está dizendo para os sacerdotes não largarem a batina.
Nós vamos ver passagens mais específicas dela, onde ela vai dizer assim: sacerdotes e consagrados e religiosos, a roupa de leigo, essa roupa aqui de leigo, não foi feita para vocês, não. Vocês devem usar a batina e vocês devem usar o hábito, a túnica. Ela vai dizer mais na frente, então: nunca abandoneis o traje eclesiástico. Rezai por eles. Olha, nós devemos rezar por esse tipo de sacerdotes. Só uma grande força de oração poderá obter do coração de Jesus que estes meus pobres filhos se convertam e se arrependam. Então, só através da oração, esses sacerdotes que vivem no erro poderão se converter e se arrepender. Vós fostes escolhidos por mim para o triunfo do meu coração imaculado no mundo. Então, esses sacerdotes fiéis à Virgem Maria foram escolhidos por ela para trazer a vitória ao Imaculado Coração de Maria. São sacerdotes que defendem a verdade, que querem viver na verdade, vão testemunhar a verdade, custe o que custar. Este triunfo começará com a salvação de muitos dos meus pobres filhos sacerdotes que se extraviaram. Olha, irmãos, os sinais do triunfo do Imaculado Coração de Maria virá através de muitos sacerdotes que vão se converter. Muitos sacerdotes que ela vai falar aqui que estão na maçonaria, muitos sacerdotes que permitem prática de macumba dentro da igreja, muitos sacerdotes que permitem ideologia do gênero e por aí vai. Quando a gente vê muitos desses sacerdotes se convertendo, é sinal do triunfo do Imaculado Coração dela. Não são todos que ela está dizendo, infelizmente, né? Não vão ser todos. Formai uma incessante cadeia de oração e de amor para pedir a sua salvação e para que este meu coração imaculado se torne, sobretudo, para eles o mais seguro refúgio. Então devemos formar uma incessante cadeia de oração, irmão, por esses sacerdotes, para que o coração imaculado de Maria seja o refúgio deles. Sofrei com o Papa, com os bispos e com os sacerdotes fiéis. É o que ela aconselha, os sacerdotes que já são fiéis a ela, que são fiéis verdadeiramente à igreja, que não dão ouvidos a muitas ideias erradas que entrou dentro da nossa igreja, para sabermos sofrermos com o Papa e os sacerdotes que são fiéis a ela. É a cruz que Jesus vos pede hoje para levar. Viver ao lado dos irmãos sacerdotes que já não creem, que já não vivem, que atraiçoam o Evangelho, que são servos infiéis e continuam ainda na igreja só para serem ministros da infidelidade. Olha o que a Virgem Maria vai dizer aqui. Qual é a nossa cruz? É a cruz que Jesus vos pede hoje para levar. Qual é a cruz que devemos levar hoje, irmãos? A cruz de ter que aguentar e tolerar os sacerdotes que às vezes a gente sabe dos pecados dele, que às vezes a gente sabe que eles fazem aquela baderna dentro da igreja, que bota aquela monte de música, aquele monte de dança, aquela confusão na igreja. Isso aí é a cruz. Carrega essa cruz, é a cruz de hoje, ó. Carregar a cruz de hoje é essa. É viver ao lado desse irmão sacerdote. De modo especial, ela está dizendo isso para os sacerdotes, para vocês sacerdotes. Mas nós leigos também temos que aguentar, né? Suportar aí com amor esses sacerdotes que querem viver no erro. E para vocês sacerdotes, seminaristas, religiosos e vocacionados, é a cruz. Para vocês não é fácil viver dentro do seminário, dentro da igreja, com irmãos de vocês que ficam taxando vocês de que querem ser o certinho, que querem ser os conservadores, querem ser os tradicionais. Essa é a cruz de ter que aguentar os irmãos de vocês, os sacerdotes, que vivem na infidelidade, que atraiçoam o Evangelho, que não são fiéis. Essa é a cruz, que realmente não é fácil, que continua ainda na igreja. Deverá ainda aprofundar-se e agravar-se o escândalo. Olha, irmãos, que a Virgem Maria vai dizer aqui que o escândalo deve ainda piorar, agravar. E a gente já viu que agravou mesmo, porque isso vai já 50 anos atrás. A vez de ser chamados a sofrer cada vez mais, porque esta autêntica apostasia do Evangelho tornar-se-á um dia quase geral na igreja, antes da purificação libertadora. Então, irmãos, a apostasia é o abandono da fé, é o abandono dos ensinamentos verdadeiros deixados por nosso Senhor Jesus Cristo dentro da Igreja Católica. Então há de chegar o dia em que isso vai ser geral na igreja. Irmãos, isso já faz 50 anos que ela falou. Hoje eu vejo que já está quase geral, irmãos. Quando a gente vai na igreja, em qualquer local da igreja, a gente vê o comportamento de padres, de leigos, que parece que não leva a sério a Jesus na Eucaristia, parece que não tem aquele amor,
celebra a missa como se estivesse fazendo, como se estivesse no emprego, como se só fosse um meio de ganhar dinheiro. Irmãos, a gente percebe que esta apostasia do evangelho, este abandono do evangelho já entrou dentro da vida de muitos sacerdotes na igreja. Ela diz que isso irá acontecer de forma geral antes da purificação libertadora, antes do fim. Por isso não olheis já para o tempo, não conteis sequer os tempos do meu triunfo. Vivei só abandonados e confiantes como filhos no meu coração imaculado. Então, irmãos, a gente não deve olhar e se preocupar com os acontecimentos. Ah, meu Deus do céu, já está no fim do mundo. Não. Se entreguemos nas mãos de Deus, de Nossa Senhora, e oremos, né? São Miguel Arcanjo, defendei-nos no combate. Seja o nosso refúgio contra as maldades e ciladas do demônio. Ordem-lhe Deus, instantemente o pedimos, e vós, príncipe da milícia celeste, pela virtude divina, precipitai no inferno a Satanás e a todos os espíritos malignos que andam pelo mundo procurando perder as almas. Amém. Levante-se Deus, por intercessão da bem-aventurada Virgem Maria, São Miguel Arcanjo, todas as milícias celestes, sejam dispersos seus inimigos e fujam de sua face todos que os odeiam, no nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Irmãos, que Deus, Nossa Senhora, os anjos, nos guarde e nos abençoe. Amém.